Diz a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queria falar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre o caminho de Jonas. Alguns dias atrás estava lendo essa passagem e Deus chama a minha atenção a respeito do caminho que Jonas toma e das coisas que acontecem no seu caminho. Eu lia a passagem de Provérbios que diz o seguinte: há caminhos que para o homem parece direito, parece reto, mas o seu final são caminhos da morte. E se você olhar para a vida de Jonas, Jonas que o diga, Jonas que talvez pode falar com propriedade, que existem sim caminhos que parecem no início deles caminhos bons, caminhos que levam à vida, mas que no decorrer, que no transcorrer da viagem, nós vamos ter muitas surpresas desagradáveis no meio desse caminho, e vamos descobrir que aquele caminho que nós outrora achamos que era caminhos que nos levaria a bons lugares, caminhos que nos levaria a projetos nossos, sonhos, concretização de muitas coisas boas, nós vamos descobrir aos poucos e talvez dolorosamente que esses caminhos são caminhos de morte, são caminhos que vão nos surpreender. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com os irmãos nessa noite, sobre o caminho que Jonas toma, não é? Se você observar toda a história de Jonas, não é grande, é pequena, você pode ler em poucos minutos a história dele, e talvez essa história traga-nos algumas lições nessa noite para nossas vidas. Amém? Diga: é o caminho de Jonas. Diga mais uma vez: o caminho de Jonas. Jonas, ele toma esse caminho. Os irmãos que com certeza já devem ter lido essa história. Deus, ele quer salvar uma cidade de um povo pecador, de um povo que se voltaram contra Deus. Bem no início já vai dizendo que Deus queria que ele fosse pregar em Nínive. Só que a palavra de Deus diz que Jonas, ele não quis, não foi a vontade dele, não era o desejo do coração dele, não era aquilo que ele queria. E automaticamente, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele escuta Deus fazer aquele pedido a ele: Jonas, eu quero que você vá até a grande cidade de Nínive, e eu quero que você prega contra ela, para que o povo se arrependa. Eu quero que você vá lá. E quando Deus termina de dar a ordem para Jonas, o texto diz que Jonas imediatamente ele vira as costas para a vontade de Deus, e ele, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. O contexto o texto vai dizer que Jonas, ele vai não se importar com a vontade de Deus. E esse talvez seja o nosso problema. Nós olhamos muito para como que começa os caminhos.
Há um tempo atrás eu falei aqui sobre caminho, eu falei um pouquinho sobre isso. Quando nós vamos começar, iniciar alguma coisa, nós só nos importamos como que está começando. Nós não nos importamos como aquilo vai terminar. E nós não temos a capacidade, nós não temos o poder de entender como vão terminar todos os caminhos que nós entramos nele. Mas em muitos nós podemos já imaginar que não vão ser bênção para a nossa vida. E é assim, por exemplo, para pessoas que se viciam em drogas. Você observa que a pessoa, quando ela vai iniciar aquele caminho, ela não imagina que o final daquele caminho, ela não vai mais conseguir sair dali, talvez. Ela não vai mais conseguir romper as barreiras. Você imagina que uma pessoa que, por exemplo, quando ele entra no caminho do adultério, da prostituição, ele entra porque o começo é tão maravilhoso, é tão bom, é tão prazeroso, e vamos entrando em certos caminhos que nós não paramos para pensar como que vai ser o final desse caminho. Pessoas que talvez começam a roubar, têm uma oportunidade de roubar, de se dar bem na vida, roubando o outro, talvez ninguém percebe aparentemente, mas ele não para pensar que amanhã podem descobrir aquilo, seu nome pode ser jogado na lama, a sua reputação pode não existir mais, e nós vamos às vezes entrando em caminhos, porque nós não paramos para imaginar como que vai ser o final dele. E é por isso que o Provérbios vai dizer, olha, tem caminhos que para o homem, quando nós entramos nele, parece bom, parece maravilhoso, parece muito bom, mas no final desses caminhos são caminhos de morte, e nós precisamos guardar a nossa vida desses caminhos, em nome de Jesus. Então eu tenho aqui algumas observações para fazer a respeito de Jonas com os irmãos, que eu tenho certeza que alguma delas pode talvez falar com você. O caminho de Jonas é um caminho dos que fogem. O texto diz que quando Jonas ele recebe a ordem, a primeira coisa que ele faz, o texto é claro ao dizer que ele saiu para fugir da presença do Senhor. Jonas, a primeira coisa que ele faz é tentar fazer uma coisa que nós sabemos que é impossível nós nos afastarmos de Deus. Até mesmo há pessoas que às vezes estão na igreja, e aí, de repente, eles decidem, ele pensa que ele afasta, ele pode afastar de ele mesmo, estar com Deus, mas Deus sempre vai estar perto dele. Nós não adiantamos achar que um dia vamos sair de perto de Deus, porque como o salmista diz, Deus, ele está em todos os lugares. Deus é aquele que está aqui, ele está ali, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o caminho de Jonas é o caminho daqueles que estão fugindo. E aqui eu tenho algumas coisas para pontuar com os irmãos. A pessoa que está fugindo, irmãos, qualquer caminho para ela serve. A pessoa que está fugindo de alguma coisa, ela não importa. Por exemplo, você vê uma pessoa fugindo da polícia. Ela pula muro, ela cai dentro de uma caixa d'água, ela não importa onde ela vai cair. O que ela quer é somente se livrar da polícia. E assim é o caminho daquele que está fugindo. O caminho que ele vai pegar na frente, ele não quer nem saber. O que ele quer saber é que quem vem atrás dele, de quem ele está fugindo, não consiga pegá-lo. Então é por isso que eu acho que às vezes nós entramos em tantos caminhos errados, porque nós estamos fugindo de algumas situações e que a única coisa que nós queremos é que elas não nos peguem. E aí por isso nós terminamos entrando em caminhos sem pensar. Você entra nesse, naquele, você não está nem aí, só não quer que aquela situação que está te perseguindo te alcance. E aí a gente vai fugindo de algumas situações na vida, e a única coisa que nós queremos é fugir. Nós passamos a fugir de muitas coisas na nossa vida, porque nós vamos deixando algumas coisas para trás mal resolvidas, e aí vamos fugindo.
E então nós vamos pegando muitos caminhos que vão aparecendo na nossa frente, vamos pegando ele. E eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para ti, e a palavra, se você foge de alguma coisa, existe um caminho para teu escape. Esse caminho não são as drogas, não são a prostituição, não são os prazeres ilícitos. O caminho para quem está fugindo de alguma coisa chama-se Jesus. Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós precisamos fugir de alguma situação, talvez você hoje olha para a sua vida para trás, você diz: poxa, eu estou fugindo de alguma coisa, tem alguma coisa que está me perseguindo e eu só quero fugir disso. E aí às vezes é onde muitos, nessa tentativa de fugir, entram em tantos caminhos errados. Entram nas drogas, trai a esposa, trai o esposo, abandonam os pais. Por quê? Porque vão deixando coisas mal resolvidas e eles vão fugindo daquilo, e aí eles vão entrando em muitos caminhos que ele não sabe aonde vai dar. Irmãos, esses caminhos, o Salomão vai dizer no Provérbios que o final dele não pode ser só ruim. Tem muitos caminhos que, pastor, eu sei que talvez pode não ser tão bom, mas o Salomão vai dizer que existem caminhos que o seu final são caminhos de morte. Nós não podemos brincar ao entrar em certas situações achando: não, ali na frente eu saio. Você sabe se você tem que sair desse caminho? Você sabe se esse caminho que você vai entrar, você vai conseguir sair dele mais na frente? Nós temos essa convicção, essa certeza de que esse caminho que vamos tomar amanhã vai ter uma saída para nós. Será que a morte não nos espera ali na frente se nós entrarmos nesse caminho? Essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Nós precisamos vigiar, porque existem talvez situações que nos afugentam, nós não queremos encarar para resolver, e terminamos fugindo de muita coisa, e vamos pegando caminhos que vão nos levando para longe de Deus. Caminhos que vão nos afastando do plano de Deus. Irmãos, Jonas, ele não quis ir para Nínive, talvez porque a cidade era um lugar que eles perseguiam profetas, eles matavam, eles não estavam nem aí. Mas se Deus mandou Jonas, Deus respaldava Jonas. Se Deus nos mandou, Deus nos respalda. Se Deus nos pediu algo, Deus vai nos suprir naquilo que Ele nos pediu. Nós precisamos ter essa convicção, esse entendimento de que há um caminho de escape para as nossas vidas. Enquanto nós tivermos a oportunidade de escolher, eu te dou um conselho nessa noite: escolha o caminho que Deus te deu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse caminho, ele é certo. Esse caminho, ele não precisa de atalhos. Esse caminho, ele te leva diretamente a Deus. Esse caminho, ele é um caminho de acesso livre. Esse caminho, por mais que a Bíblia diz que ele é apertado, por mais que a Bíblia diz que a porta que dá acesso a ele também é estreita, esse caminho é o caminho que nos vai levar diretamente a Deus. Ele disse: eu sou o caminho que levo vocês ao Pai. Eu sou o caminho que levo vocês a Deus. E aí nós vemos as pessoas pegando tantos atalhos, quando na verdade existe um único caminho que resolveria toda a nossa situação. Existe um caminho que resolveria toda a nossa aquilo que vem nos perseguindo, ele resolveria. Segundo, o caminho de Jonas, ele nos leva a uma vida sem propósito. Diga: vida sem propósito. Tem gente nessa noite aqui? Diga: vida sem propósito. Preste atenção. Deus tinha um propósito com Jonas, assim como tem com você, assim como tem comigo, assim como tem conosco. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Isso aqui é a palavra que fez entender o meu ministério. Essa palavra propósito é a palavra que fez eu não ter medo de vir para a obra. Existem muitos temores no nosso coração. Você vai para uma cidade que você não conhece, você vai ter contato com um povo que você nunca viu, você não sabe se você vai ser bem recebido, você não sabe como é que vai ser, você não sabe se vai passar fome ali.
Mas a palavra propósito, ela nos faz entender muita coisa. Por quê? Porque o propósito, ele vem antes da criação. Tudo que existe, existe porque houve uma necessidade de ser criado. Vou falar mais uma vez, talvez você não entendeu. Tudo o que existe, existe porque houve uma necessidade de ser criado. Se você está aqui, Deus olhou e pensou assim: há uma necessidade de eu criar o fulano. Você está aqui porque Deus olhou para aqui, para este lugar, para Riachão, sei lá, onde você nasceu. Ele olhou e ele deve ter percebido que havia uma necessidade na tua família, da tua presença naquele lugar, para ser luz naquela casa, para ser ali a presença de Deus representada pela tua vida naquele lugar. E quando nós paramos para olhar para a vida de Jonas, você observa uma coisa, que o propósito que Deus tinha com ele era qual? Era ele ir lá na cidade pregar, era ele ser um profeta, era ele levar a palavra. E a palavra de Deus diz que agora o propósito da vida de Jonas muda. Qual passa a ser o propósito da vida dele? Agora é o único propósito: fugir. Ele só não quer ser achado por Deus. Quer dizer, o propósito dele ser um profeta morreu, e agora o propósito da vida dele, a razão da existência dele agora é fugir. A razão agora da vida dele agora é ser um fugitivo. Eu só quero não ser encontrado pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus. Então, aquilo que Deus tinha a respeito dele se frustra. Aquilo que Deus planejou a respeito dele não tem mais sentido naquele momento, porque agora ele não é mais profeta, agora ele é somente um fujão. Alguém que fugiu, está em fuga de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: você conhece o seu propósito? Você conhece o seu desígnio? Você conhece a razão pelo qual Deus te criou? Pelo qual você existe? Quando nós conhecemos isso, a vida passa a ter outro sentido. Você passa a não ter medo de muita coisa que talvez antes você tinha medo. Você passa a olhar a vida com mais firmeza, porque você entende: Deus me fez para isso, eu existo para esse propósito. Então você passa a olhar a sua vida com outros olhos. Será que você entende para que é que você nasceu? Ou você talvez anulou o propósito de Deus na sua vida e hoje você simplesmente é aquilo que você decidiu ser? Não, eu sei que eu nasci para isso, mas eu decidi ser aquilo. Então nós vamos fugindo de muitas coisas, vamos deixando o propósito original de Deus na minha vida, e eu agora vou sendo aquilo que eu quero ser. Quem criou esse aparelho aqui? Criou com um propósito: ser um tablet. E se ele falasse: não, eu não quero ser tablet, eu quero ser um telefone. Aí ele vai ter que fazer adaptações, não é assim? Agora, ele não tem espaço para colocar chip, então vai ter que adaptar aqui, vai ter que abrir, colocar um chip nele adaptado. E aí a pessoa que for falar nele vai ter que, olha, parecendo um tijolo na orelha. Vai ficar feio. Existem muitas coisas, irmãos, que nós às vezes não entendemos a respeito do nosso propósito. Nós precisamos entender, porque tudo que Deus faz, Ele cria com um propósito. E eu gosto muito dessa palavra, até trouxe uma palavra falando sobre isso lá no congresso. Palavra lá que Deus fala para Jeremias, capítulo 1, versículo, acho que 5, ele vai dizer: olha, antes que você nascesse, antes que você fosse criado, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha você como um profeta, eu já tinha um plano com você, para você ser um profeta. Já existia um propósito, já existia uma razão da existência de Jeremias, assim como também existe um propósito da nossa existência. Você não está aqui, eu estou aqui em Riachão, por acaso, não. Deus fez você com um propósito, meu irmão. Deus criou você com uma razão específica. E quando nós entendemos isso, nós passamos a entender que não adianta fugir do propósito de Deus, porque nós vamos passar a ser uma pessoa que anulou algo que seria natural para se cumprir na minha vida, que é o propósito de Deus, para agora eu forçar alguma coisa a acontecer. Aí uma coisa que, por exemplo, era para acontecer naturalmente, agora você tem que empurrar para acontecer. Vamos.
e muitas vezes ainda não acontece. Será que a sua vida você tem sentido esse peso? Parece que você empurra, o negócio não anda. Você pode estar fora do propósito de Deus. Outra coisa. O caminho de Jonas nos leva a destinos que nós não pensávamos ir. Preste atenção. Para onde Deus mandou Jonas ir? Nínive. Para onde ele quis ir? Para onde ele foi? Vou fazer as 3 perguntas de novo. Deus mandou Jonas ir para onde? Nínive. Ele quis ir para onde? E para onde ele foi? Para o fundo do mar. Consegue compreender a profundidade disso aqui? Caminhos que nós tomamos, a exemplo aqui de Jonas, nós vamos parar, muitas das vezes, em lugares que nós não queríamos ir. Viver situações que não queríamos viver. Estar com pessoas que talvez não queríamos estar. Dentro de lugares que não queríamos estar. E aí você olha o exemplo de Jonas. Deus fala: Jonas, eu quero você em Nínive. Ele diz: não, eu quero ir para Tarse. Entra no navio, vai parar onde não queria, no fundo do mar, dentro de um peixe. E o texto vai dizer que ele ali faz uma oração para Deus. Vamos não encerrar aqui, vamos ler a oração de Jonas. O que Jonas disse para Deus? Então entenda uma coisa: quando nós tomamos caminhos que é a semelhança do caminho de Jonas, que é fugir daquilo que Deus nos orientou, nós corremos um risco de ir parar aonde nós não queríamos ir, aonde nós não queríamos estar, com pessoas que não queríamos. Quando rejeitamos o conselho de Deus para a nossa vida, a orientação dele para nós, a palavra que ele traz a nós, quando rejeitamos isso, nós amanhã poderemos estar em lugares, irmãos, desagradáveis. Essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Porque Deus, ele olha, e eu fico imaginando que talvez uma das piores angústias, não sei se essa palavra se encaixa em Deus, uma das piores angústias que Deus talvez sinta, é de ele olhar lá de cima e nos ver caminhar em direção a buracos e ele não poder fazer nada. Porque o que ele pode fazer é falar conosco, que nós não queremos ouvir. E aí eu imagino que Deus fica olhando para nós e ele vai nos ver cair no buraco. Muitas pessoas se matam, muitas pessoas acabam com suas vidas, e ele talvez usa alguém para ir lá, para falar, mas nós não queremos ouvir, nós não queremos dar ouvidos à voz de Deus. Então, às vezes nós vamos tomar esses tipos de caminhos. E é por isso que Deus, quando nós estamos abertos a pelo menos ouvir, é necessário nós ministrarmos algo assim para a igreja de vez em quando, para nós não amanhã estarmos vivendo situações que não queríamos viver. Porque a pior coisa da vida, irmãos, é a tua vida estar andando tudo bonzinho, tudo normalzinho, e aí você não está nem aí com o andamento dela, você não valoriza aquilo que está andando bem. De repente, amanhã você se vê dentro de um buraco. Dormiu num lugar maravilhoso e acordou dentro de um buraco. Você do dia para a noite caiu numa situação ruim. Por quê? Porque você estava bem e você não vigiou. É por isso que Deus fala para você nessa noite: ei, vigia quanto aos caminhos que você toma, porque amanhã você pode estar dentro de lugares que você não queria estar. Outra coisa, o caminho de Jonas fala de quem paga para sofrer. Eu quero que você acompanhe o texto, vem comigo. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3, parte aí dele, ó. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Ele fez o quê? Pagou. Diga assim, ele pagou para sofrer. Você conhece alguém assim?
paga para sofrer. A pessoa, ela paga para amanhã ou para hoje mesmo estar vivendo uma situação adversa. Irmãos, escute aqui. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 6, versículo 23. Escute. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Quer dizer, nós pensamos que, não, eu peco aqui porque nós não, de repente não pagamos um preço imediato. Nós achamos que não tem preço, mas a Bíblia diz que o preço é tão alto que o diabo não aceita qualquer coisa, ele só cobra um preço, a morte. Quando nós queremos praticar o pecado que é dele, a única exigência que ele faz a nós é que nós paguemos com uma coisa, com vida. E aí às vezes nós pensamos assim, poxa, eu não pequei, mas não morri. Então não é isso. Mas nós não paramos para pensar que quando nós pecamos, áreas da nossa vida vão morrendo. Por exemplo, você é casado, você começa a trair a sua esposa ou seu esposo, não sei. Você não está percebendo, mas o seu matrimônio está morrendo. E nós vamos cometendo alguns pecados, algumas coisas que nós achamos que não vai ter preço. E o único preço que o diabo existe, como diz aqui, exige um preço chamado morte. E é quando nós comparamos com aquilo que Deus nos oferece. Aí o texto termina assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É por isso que eu tenho um pensamento comigo que aquilo que não tem valor, a gente não dá, aquilo que não tem muito, que é de graça, a gente não dá valor. Fico vendo às vezes algumas lojas de roupa tem a mesma roupa, a mesma qualidade, o mesmo tecido, a mesma costura, talvez foi feito até no mesmo lugar. Só que a etiqueta é diferente. Aí a calça que numa loja popular custaria 50, 100 reais, em outra está custando 500 reais. E o bobão vai lá e paga ainda, 500 reais. Não é? Por quê? Porque tem valor. E a salvação, Deus ele vem e nos entrega de graça. É por isso que as pessoas não levam a sério. Mas um dia, talvez, quando eles forem levar a sério, ela vai ser caro novamente. Ela vai ter que ser paga com sangue, como disse a palavra, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se nós um dia não valorizarmos o sangue que um dia foi derramado pelo nosso pecado, um dia teremos que derramar o nosso próprio sangue para pagar os nossos pecados. Então, quando Jesus fala assim, olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, maravilha, é para mim. É para nós. Quantos compreendem, digam amém. Para nós encerrarmos e orar. Jonas, o caminho de Jonas fala de pessoas que atrapalham a viagem dos outros. Aqui também tem algo que nós precisamos aprender. Se você observar o texto, vai dizer que Jonas, ele pega um navio que tinha muitos passageiros, e no meio da viagem a tempestade vem por um único motivo. Porque não, é porque naquele lugar não é porque tinha tempestade frequente, não. O texto diz que a razão daquela tempestade era Jonas. E aí aquelas pessoas que estavam dentro daquele barco tinham culpa de alguma coisa, irmãos? Começaram a jogar as coisas fora, suas bagagens, para aliviar o peso do navio.
começaram a perder coisas, começaram a orar cada um ao seu Deus, começaram a clamar cada um ali, e o texto vai dizer que nada aconteceu. Eles oravam, clamavam e nada, a tempestade estava lá, até o momento que Jonas falou assim: ei, pode parar, se eu tiver enquanto eu estiver dentro desse barco, a tempestade não passa. Aí eu pergunto a você, será que nós somos essas pessoas que às vezes entra na vida dos outros para atrapalhar a viagem dos outros? De repente está tudo indo bem na vida das pessoas. Quando nós chegamos naquele lugar, de repente, ao invés de ser bênção, nós podemos atrapalhar a vida dos outros. Estava tudo indo bem na viagem daqueles passageiros. Isso aqui fala para nós, irmãos, termos cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa, com quem você convida para entrar na intimidade da tua casa, com quem você faz aliança. Por quê? Porque aquele navio simboliza a nossa vida. As pessoas que estão dentro daquele navio são as pessoas que o dono do barco permitiu elas estarem ali. Ele não sabia que Jonas era um fugitivo de Deus, então ele permitiu Jonas estar ali, talvez nem conhecia Deus. Mas isso traz-nos uma lição, que quando nós permitimos pessoas erradas perto de nós, nós poderemos entrar em tempestades que talvez nós não precisaríamos estar nela. Pessoas que às vezes você, não, essa pessoa aqui é gente boa, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu confio nela, não, mas talvez você não conhece de onde ela vem, o seu passado, o que é que ela mexe, em que é que ela crê. Fazemos aliança com pessoas erradas. Isso aqui é uma coisa que para mim eu valorizo demais. Porque eu sei que se nós fizermos aliança com pessoas erradas, nós poderemos amanhã pagar um preço por coisas que não era para nós estarmos pagando. Então não coloque na sua vida pessoas como Jonas, que estão fugindo de Deus, porque o seu barco pode afundar. Será que tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu estou falando para as paredes. Para nós encerrarmos agora, de verdade. O caminho de Jonas não nos leva a lugar nenhum. Quero que você repita isso comigo. O caminho de Jonas não nos leva a lugar nenhum. Quantos têm esse desejo, esse sonho no seu coração? Eu tenho o desejo, pastor, de caminhar, e quando eu perceber, cheguei a lugar nenhum. E se você não sabe, é assim que muitas pessoas se sentem quando chegam aos seus 60, 70, 80 anos. A sensação de que a vida não valeu a pena. A sensação de que perdeu tempo aqui. De que viveu aqui, existiu, não valeu a pena viver. E se você ler o texto com atenção, você vai ver, como eu falei agora há pouco com os irmãos, Deus fala, vai para Nínive, ele não vou para Tarse. Quando de repente ele vai para o fundo do mar, e aí o peixe engole ele, e o peixe vomita ele. Não fala que foi nem em Nínive, nem fala que foi em Tarse, vomitou ele na terra. Foi só isso que fala o texto. Não chegou nem em um lugar e nem em outro. Quantos têm um sonho no seu coração de que, pastor, eu quero chegar nesse lugar aqui, ó. Sabe? Eu tenho um propósito no meu coração, no dia que eu chegar na minha velhice, não sei, talvez até mesmo na metade da minha vida, ou talvez até daqui uns dias, eu tenho um propósito de estar aqui, ó, neste lugar. Nós precisamos ter propósitos, e quando nós temos propósitos, nós não iremos tomar os caminhos que Jonas tomou. O texto vai dizer que ele chega a nenhum lugar. E eu quero dizer uma coisa para você. O melhor lugar que o caminho de Jonas pode te levar é a lugar nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque se você ler o texto, você vai ver que Jonas era para ter morrido nessa viagem que ele decidiu fazer. Eu quero que você veja o capítulo 2, para nós vermos a oração de Jonas e nós orarmos após isso. Capítulo 2. Olha a oração que Jonas faz a Deus.
Versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha oração. Olha onde Jonas entende que chegou. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se arrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos mares, dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Olha onde Jonas entendeu que chegou. Eu pergunto, ele teria que ter passado por tudo isso? Não. Passou por quê? Porque tomou o caminho contrário àquilo que era o propósito de Deus para ele. E aqui eu finalizo dizendo para você: há um caminho de escape para você nessa noite. Fica de pé.